Meus irmãos, né, uma alegria poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nessa manhã, né, nesse tempo em que nós temos sido muito edificados, né, pelo Ora Brasil, particularmente, né, a gente tem sempre ouvido e participado, né, sempre que possível, e a gente tem sido muito edificado. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos nessa manhã, para nossa reflexão. Atos capítulo 16, eu quero compartilhar com os irmãos a partir do versículo 11, Atos capítulo 16, verso 11, que nos diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samatrócia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concordado. O livro de Atos, né, um livro que trata sobre a história da igreja, e narra os fatos, né, depois da ascensão de Jesus, né, e o segmento que os discípulos dão à missão do Senhor, né, e nós vemos como que o Espírito Santo vai conduzi-los, né, em Jerusalém, né, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu quero ser bem prático aqui, né? O nosso tempo não é tão grande, mas pensar em alguns pontos importantes, né, dentro aqui do capítulo 16, e eu quero trabalhar com os irmãos o seguinte pensamento, né? Sobre a questão da oração. Nós vemos aqui que Paulo ele nos dá uma direção, né, uma orientação de que tudo que fizermos em nossa vida, né, seja na família, seja no ministério, seja na igreja, deve ser, de fato, iniciado com oração, né? E a vida da igreja, ela deve ser regada em oração. A oração, ela é, de fato, uma ferramenta muito afiada. A oração é invadir o impossível, né? Orar é, de fato, estar em um diálogo constante com Deus. E que vemos que Paulo, né, sendo direcionado aqui para uma missão, né, desde Atos capítulo 13, Paulo sempre, né, inicia, né, os seus momentos com oração. E nós aprendemos algumas lições importantes aqui através da oração. Paulo, sendo direcionado, né, para a Macedônia, ele chega aqui na cidade de Filipos e ele procura esse lugar de oração. E o que nós vemos é que quando oramos, quando nos propomos a orar e a buscar a Deus, o verso seguinte, né, nos diz, verso 14, né, de que o Senhor abriu o coração de Lídia, né, abriu o coração dessa mulher, que era uma mulher importante da cidade. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que quando oramos, Deus nos dá poder e nos dá autoridade para testemunharmos da sua parte. Paulo, escrevendo aos Efésios, né, no capítulo 3, ele ora por isso, né? Ele diz no verso 14, né, que ele se colocava de joelhos, né, rogando a Deus para que a igreja, né, dos Efésios, ela tivesse um poder. Mas poder para quê, né? Qual era o objetivo do poder? E nós sabemos que o objetivo de Deus nos dar poder está baseado em Atos capítulo 1, verso 8, né? De que Deus, ele nos dá poder para ser suas testemunhas, né? Como o próprio Senhor Jesus disse, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? E ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o objetivo da oração é, de fato, que a gente seja revestido de poder, de autoridade, mas não é um poder para engrandecer o nosso próprio nome ou para nos colocar num certo pedestal,
mas é o poder para sermos verdadeiras testemunhas. E é isso que Paulo faz aqui, no lugar de oração, procurando um lugar pacato, tranquilo, à beira do rio, para assim orar e também ter uma oportunidade, né, de testemunhar do Senhor. E o que nós vemos é que quando oramos e testemunhamos da parte de Deus, algumas coisas acontecem. E a primeira coisa que acontece aqui é que Deus abre o coração. Então, quando oramos e testemunhamos de Jesus, o coração das pessoas se abrem para Deus. Deus abre o coração. Há, de fato, corações quebrantados, né? Corações restaurados. Deus é aquele que traz um novo coração, né? Dá um novo coração para o seu povo, dá um novo coração para a sua igreja, né? Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, né? Deus é aquele que, de fato, ele trabalha com o coração, né? Como o escritor aos Provérbios vai dizer para nós, né? De que nós precisamos dar ao Senhor o nosso coração, né? Mostrando que Deus, através do seu testemunho, através da sua palavra, que é poderosa, ele faz com que o coração das pessoas se transforme, com que o coração das pessoas se mova, se abra, né? Mas também vemos aqui, meus irmãos, que quando oramos e testemunhamos de Jesus, Deus liberta pessoas. A partir do verso 16, é narrado para nós que eles, ao voltar àquele lugar de oração, né, há uma libertação, né, daquela moça que tinha um espírito adivinhatório. Isso mostra para nós que quando oramos e testemunhamos de Jesus, o Senhor liberta os cativos e oprimidos. O Senhor, de fato, promove, né, a retirada do jugo de escravidão e traz sobre essas pessoas a liberdade que só Cristo pode dar, que só a palavra de Deus pode promover. Isso é mais um motivo para que a gente ore e testemunhe de Jesus, pois ele pode libertar tantas pessoas que estão à nossa volta, que estão no seio da nossa casa, da nossa família e que precisam, né, de fato, que esse jugo, né, maligno, satânico, opressor, saiam de sobre as suas vidas. E não somente por uma questão, né, espiritual, demoníaca, mas também pelo jugo que o pecado traz, né, pelas questões espirituais que o pecado trouxe sobre a nossa vida, nos afastando de Deus, e nós sabemos que o Senhor é quem é poderoso para nos libertar dos nossos pecados, nos libertar das nossas, de fato, mazelas e misérias espirituais, nos trazendo, de fato, a sua plena bênção. Mas, por fim, né, nós também vemos aqui que a oração e o testemunho de Jesus, eles são eficazes para trazer plena salvação. A partir do verso 25, né, desse texto, nós vemos que eles, já presos, né, depois de receber alguns açoites na prisão, eles oram e louvam a Deus. E ali acontece algo sobrenatural, um terremoto, mas o que de mais sobrenatural acontece ali é a salvação, né, daquele carcereiro, e não somente do carcereiro, mas de toda a sua casa, de toda a sua família. Então, isso é mais um motivo para que a gente ore e testemunhe de Jesus, porque quando oramos e testemunhamos de Jesus, o Senhor traz salvação, traz vida plena, vida abundante àqueles que estão à nossa volta. Por isso, meu irmão, nessa manhã, não desanime de orar, não desanime de testemunhar. Eu sei que os tempos são sombrios, são difíceis, e às vezes nós acabamos nos prostrando em algumas questões, ou porque não vemos resultados, né, imediatos, mas que possamos confiar no Deus no qual nós oramos e no testemunho fiel que a sua palavra coloca diante de nós, pois sabemos que a sua palavra jamais volta vazia. Antes, ela produz o resultado pelo qual foi enviada, e que possamos ser motivados nessa manhã a orar e a testemunhar de Jesus, porque quando oramos e testemunhamos de Jesus, o coração das pessoas se abre. Quando oramos e testemunhamos de Jesus, o Senhor liberta os cativos e oprimidos.
Quando oramos e testemunhamos de Jesus, o Senhor traz plena vida, salvação a nós e àqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa manhã. Amém?